Então vamos ver algumas aplicações das funções de primeiro grau. As funções de primeiro grau se aplicam sempre em modelos em que se tem um valor inicial e a partir dele uma variação fixa. Então vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, um táxi, que pode ser dado aqui por essa função. Quais são os valores então qual é o papel de cada um desses valores aqui? Então, no caso, o x seria a distância em quilômetros. E o y é então o preço que o táxi cobra. Então, o preço é calculado em função da distância. E o que são os valores, então? Os valores da constante da função k e b? O b, então, é o valor inicial, que no caso do táxi seria a bandeirada, é o valor que se paga mesmo para uma distância zero. E o a, então, seria o valor que se paga por quilômetro. Veja aqui que é importante ver que sempre a unidade de a é a razão da unidade de y e da unidade de x. Porque o a é justamente, né, a variação de y conforme a gente varia uma unidade de x. Então a gente pode interpretar exatamente dessa maneira. É quantos reais aumenta o preço se a distância aumenta 1 quilômetro. Mais um exemplo, o salário de um vendedor que depende de uma comissão. Então o salário em função das vendas é dado por essa fórmula. Aqui o valor V, ele está fazendo o mesmo papel do X, então ele é o valor das vendas do vendedor em reais. E no caso, o Y, então é um S, né, de salário em função das vendas, é também dado em reais. O B, que é o valor inicial, seria então o salário base, o salário então sem contar as comissões. E o valor A é então a taxa de comissão que eu aplico sobre o valor das vendas. Então vocês viram aqui que a unidade seria aqui no caso reais por reais, né? Então é justamente uma proporção. Então a gente costuma expressar isso como uma porcentagem. Um outro exemplo são os juros simples, que essa é uma fórmula que costuma ser mostrada em matemática financeira. Então, a gente tem primeiro essa fórmula aqui, é a fórmula que costuma ser mostrada, e aqui a gente pode expressar ela como uma função de primeiro grau, né? Então aqui é o constante, e como é em função do tempo, a gente separa esse aqui, na verdade, que é o coeficiente, né? Então, quem é quem aqui? Quem faz o papel de x é o n, que é o tempo em meses. Quem faz o papel de y é o m, que é o montante, então, é o valor que eu vou ter depois no fim da aplicação. E quem faz o valor de B, de valor inicial, é justamente o capital inicial, é o valor que se tem no início da aplicação. E quem faz o papel de A, no caso aqui, é a taxa de juros. Ou melhor, o capital multiplicado pela taxa de juros, que isso aqui é justamente o quanto que essa aplicação de juros simples rende a cada mês. Então, a taxa de juros, que é o I, é expressa em porcento ao mês. Uma outra aplicação simples de funções de primeiro grau são a de grandezas diretamente proporcionais. Isso é no caso quando a gente não tem o valor inicial, quando o b é igual a zero. Então, por exemplo, distância a uma velocidade constante, que isso aqui se vê normalmente em física, no estudo de movimento retilíneo uniforme, MRU. Então aqui a fórmula é distância em função do tempo é v vezes t. Então v é constante e o t aqui faz o papel do x. Um outro exemplo é se a gente tem uma produção, por exemplo, de vegetais em uma área A com uma produtividade constante P. Então, no caso aqui, a produção, que está indicado aqui por um P maiúsculo, ela depende da área e é justamente a taxa de produtividade vezes a área. Então, aqui a produção aqui é constante. E também pode se aplicar a grandezas que não são necessariamente proporcionais, mas elas variam de forma proporcional. Como a gente viu, né, a o coeficiente A é justamente essa taxa de proporção entre as variações. Então, por exemplo, graus centígrados e graus Celsius, eles não são proporcionais porque os zeros deles não são no mesmo lugar. Então,
Eles não é o caso que dobra um quando dobra o outro. Mas a gente consegue estabelecer uma relação linear entre as duas, uma relação com uma função de primeiro grau. Então, aqui no caso, a gente tem uma expressão para Celsius em função do valor em Fahrenheit, e aqui a gente pode, só para expressar na forma que parece mais a fórmula canônica para uma função de primeiro grau, né? Então a gente só troquei aqui o C por Y e o F por X. Então a gente fazendo aqui um pouquinho de álgebra, né? Separa aqui, fica, o coeficiente do x fica sendo 5 nonos e a parte constante fica menos 32 sobre 9. Uma outra aplicação que é bem comum de funções de primeiro grau é em estatística, quando se quer fazer correlações. Então, no caso, a gente se observa duas grandezas, como por exemplo aqui altura e peso de várias pessoas. Então, para cada pessoa foi observado peso e altura e para cada pessoa foi atribuído um ponto. Então, a gente coleta esses dados aqui para várias pessoas e a gente tenta ver, sempre uma primeira tentativa é ver se essa relação é aproximadamente linear. Então, o que se busca é traçar uma reta que passe em certo sentido. Isso tem uma definição matemática bem precisa, mas aqui vamos deixar de uma maneira mais informal. Uma reta que passe, em certo sentido, mais perto dos pontos. Então, seria mais ou menos isso. Tá? Isso aqui em estatística, dado todos os detalhes de qual é realmente esse critério. Então, no caso, fazendo essa aproximação, a gente tem então que o coeficiente angular dessa reta seria a variação do peso sobre a variação em altura, ou seja, seria, por exemplo, quantos quilos a mais para cada metro, ou se o gráfico fosse em centímetros, podia ser para cada centímetro em altura, né? Ou seja, é a variação no peso quando se varia uma unidade na altura. As correlações lineares, elas podem ser positivas, quando aquela reta que passa pelos pontos ela é crescente, né? Então a gente poderia passar aqui uma reta crescente por esses pontos aqui, mais ou menos assim. Elas podem ser negativas se aquela reta que a gente passa for uma reta decrescente. Mas a correlação pode ser também não linear, porque, por exemplo, aqui nesse conjunto de pontos mostrados abaixo, não teria muito como passar uma reta, não seria talvez o melhor modelo, e sim talvez passar uma parábola, por exemplo, seria um modelo que se acertaria melhor com esse conjunto de pontos aqui. E também pode acontecer de as variáveis não estarem correlacionadas, então a gente não consegue fazer uma função simples que passe pelos pontos, mostrando que não tem uma relação forte entre as variáveis.